precioso meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aí. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus com meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Amém, meus irmãos? Que saudades, né? Que saudades nós temos da nossa igreja, do tempo de estarmos juntos, louvando, glorificando, cantando, né? O nome do Senhor, cantando esses louvores maravilhosos juntos para glorificar a Deus. Eu tenho sentido muitas saudades disso, tenho sentido saudades de estar perto de vocês, de estar ouvindo vocês. Eu creio que o pastor Roberto também tem sentido isso, né? Porque nós aprendemos isso, nós vivemos isso. Quando Deus nos chamou para estar perto do povo de Deus, perto de vocês, né? E infelizmente nós temos enfrentado aí essa pandemia que tem nos deixado separados por um bom tempo. Mas continuemos orando, continuemos firmes e clamando a Deus para que logo a gente esteja juntos novamente. Amém? Nós vamos hoje louvar ao Senhor, glorificar a Deus. Nós já louvamos ao Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus em Atos capítulo 9. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ler do versículos 20 até o versículo 25 da palavra de Deus. Atos capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 25. E diz assim a palavra de Deus: E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Obviamente está se referindo a Saulo, né? Logo em seguida da sua conversão. Capítulo 9, né? Logo em seguida da sua conversão. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais e sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelos muros. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te louvar, render graças ao Senhor, glorificar o teu santo e precioso nome, Deus. Estamos iniciando o nosso culto de oração. Queremos, Pai, convidá-lo com o teu Santo Espírito, para que a gente possa juntos, junto com a tua igreja, Deus, nesse momento, poder meditar na tua palavra,
poder ouvir o Senhor falar conosco. Usa-me, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, veja só, Saulo então tinha acabado de se converter, não é? Tinha acabado de enfrentar as adversidades, né, em que foram lhe colocados. Ele saiu, todos sabemos, para Damasco, para buscar, para prender os cristãos, né, aqueles do caminho, diz a palavra de Deus, né, e veja só o que aconteceu com ele. Nós vamos meditar agora, e eu quero junto compartilhar com vocês um texto, uma ilustração, né, para mostrar para vocês da necessidade que temos de estarmos juntos e de estarmos orando, de estarmos cooperando com a obra de Deus. O texto da mensagem de hoje poderia ser assim: segura a ponta da corda. E eu quero trazer uma ilustração para você, justamente para dizer, para contar, para expor para vocês o que eu quero dizer com esse segure a ponta da corda. Certa vez, em uma aldeia, havia um rio que ninguém ousava tomar banho naquele rio, porque ele era muito fundo e a sua correnteza era muito forte. Mas certo dia, um garoto se aproximou do rio e resolveu mergulhar, nadar naquele rio. E é óbvio que em poucos instantes, aquele garoto estava gritando por socorro. Pois ele começou a se debater e começou a se afogar, porque a correnteza era forte. E toda a aldeia veio para ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousava entrar naquele rio. Mas de repente, veio uma mulher gritando, chorando, né? Porque ela viu que era o filho dela que estava ali dentro daquele rio. E um homem, vendo o desespero daquela mãe, ele resolveu então entrar para resgatar aquele garoto. Mas ele impôs uma condição para aquelas pessoas, que ele amarraria uma corda em sua cintura, e as pessoas que estavam às margens daquele rio teriam que segurar a outra ponta, né? E puxarem eles quando ele alcançasse o garoto. E eles prontamente então aceitaram essa proposta. Chegando no meio do rio, o homem conseguiu então agarrar aquele garoto e gritava para que as pessoas os resgatassem, puxando a corda. Mas, vejam só, a multidão que estava à margem discutia de quem era a obrigação de segurar aquela corda, né? E outros até discutiam sobre quem pagaria caso aquela corda eles não fossem resgatados e eles perdessem aquela corda. Com isso, é óbvio, eles esqueceram de segurar a corda e os dois foram vencidos pela correnteza e se afogaram. Quando deram fé, já era tarde demais. Amados, o que eu quero dizer com essa história? Esse rio, ele representa o mundo. Aquele garoto, ele representa as pessoas perdidas sem Jesus, as pessoas que muitas vezes estão angustiadas, as pessoas que muitas vezes estão necessitadas, estão desesperadas, né? Aquele homem que foi resgatar representa os pastores, os missionários, os pregadores da palavra de Deus. Mas as pessoas que estavam à margem do rio, eles representam a igreja. Eu não sei aonde você se encaixa nessa história, mas reflita nela, e reflita na palavra que nós vamos meditar agora, e pense sobre o que você tem feito por quem está lá, na outra ponta da corda. No texto que lemos, de Saulo, conta que Saulo foi para Damasco com o propósito, vamos dizer, de amarrar os cristãos, lá no verso 21. Né?
E ele se tornou, veja só, no verso 21, ele se tornou um cristão. Com a mesma corda, nós poderíamos dizer que com a mesma corda que possivelmente ele levou para amarrar aqueles cristãos e trazer até Jerusalém, ele foi salvo por essa corda. O que significa isso? O muro que eles desceram, Saulo, representa a separação entre o mundo e a igreja. Todo crente tem que ultrapassar aquele muro. Todo crente tem que sair de Damasco. Todo crente tem que partir para Jerusalém, com toda a Judéia, com toda a Samaria e até os confins da terra. A corda, meus irmãos, significa o trabalho do crente, o trabalho da igreja, a atitude. E a corda tem duas pontas. Uma ponta onde se deve segurar, né, para salvar, para levar ajuda, para dar a salvação. E a outra ponta onde as pessoas seguram-se para serem sustentadas, serem salvas, para se sentirem seguras. A de baixo, aonde estão os que precisam ser socorridos, a ponta de baixo da corda. Precisam de ajuda, precisam serem resgatados. Mas as pessoas que estão segurando as pontas da corda, né, tanto na ponta lá de cima, quanto na ponta que está lá embaixo, precisam segurar firme nessa corda. Não importa em qual extremidade da corda você esteja, em qual ponta da corda você está, você tem que segurar firme nessa corda. Quem vai segurar a ponta da corda? Eles desceram, os discípulos desceram Saulo pelo muro para que ele escapasse da perseguição, para que ele escapasse da morte, para que ele escapasse da prisão. Os discípulos o ajudaram, seguraram a ponta da corda. Quem vai segurar a ponta da corda? Quem são as pessoas que estão lá na ponta de baixo da corda? Eu diria que são os novos convertidos, por exemplo, né? O garoto que está lá dentro do rio, se afogando, desesperado, querendo se salvar. Né? Precisam das nossas orações, precisam do crescimento no conhecimento da palavra, precisam do conhecimento das doutrinas para poderem andar certos no caminho do Senhor, precisam do sustento, do alimento. A Bíblia diz que são como crianças esses novos convertidos. Lá em Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E nós, os mais velhos, os crentes mais antigos, os mais estudiados, os mais prontos, os mais preparados, é que temos que ensiná-los, que temos que ajudá-los nesse crescimento, nesse conhecimento, porque eles precisam ser sustentados pela igreja. Também as pessoas que estão lá na outra ponta são as pessoas perseguidas, pessoas que estão em lutas, muitas vezes já crentes, já salvos, mas estão sofrendo, estão lutando contra o desemprego, contra essa pandemia, contra essa quarentena, né? As dificuldades pelas quais estão passando. Pessoas, às vezes, sem sustento, dependendo do auxílio do governo, ou às vezes nem conseguiu ainda ter esse auxílio. São pessoas que estão na outra ponta da corda. Pessoas que estão sofrendo com injustiças. Não é? São as pessoas que estão lá na outra ponta da corda. Também tem as pessoas que estão desanimadas na fé. Amém? Tem pessoas que estão no nosso meio, crentes salvos em Cristo, que estão desanimados, que estão, sofrendo muitas vezes, porque as circunstâncias da vida é que levaram essas pessoas ao desânimo. Quem é que tem que segurar essa corda
para que eles possam ser reanimados novamente. Porque desanimados não veem muitas vezes uma perspectiva. Por isso estão na outra extremidade, meus irmãos. Né? Nós precisamos então segurá-los, sustentá-los na ponta de cima da corda. Nós precisamos ter pessoas então fortes, pessoas firmadas na fé, pessoas que levam os seus compromissos a sério, pessoas que vão levar o encorajamento para esses que estão desanimados, levar a certeza de que Deus de maneira nenhuma os abandona, mas que Deus se importa sim com cada uma delas. Com cada uma delas. É nós que temos que segurar a outra ponta da corda. E se você que está me ouvindo nessa noite estiver numa dessas situações, né? Olha, não solte a ponta da corda. Se agarre, segure firme, crendo, tendo certeza de que do outro lado nós estamos também segurando essa corda para você. E quem são as pessoas que estão sustentando essa corda? Olha, ali no texto de Atos, capítulo 9, diz que os discípulos seguraram a corda. Então eu creio que os discípulos sou eu e é você. São os irmãos da igreja. Talvez você possa dizer, pastor, mas Deus está segurando a ponta da corda. Eu creio que sim. Mas olha, Deus quer que você também esteja segurando essa corda. Deus está te fortalecendo. Deus está te capacitando. Então segure a corda. Num dado momento da vida, meu amado irmão, minha irmã, você pode estar na outra extremidade também. Né? Então não importa em que situação você se encontra, segure a ponta da corda. Também estão segurando, firmando essa corda, as pessoas mais firmes e mais preparadas na fé. Né? Os intercessores, aqueles que estão dobrando os seus joelhos, aqueles que estão orando, que estão clamando, que se importam com o que estão lá embaixo, pedindo para que você segure a corda e não solte essa corda. Essa é a maneira que nós devemos segurar a corda. As pessoas mais fortes emocionalmente, aquelas pessoas que se importam com os mais fracos. Veja o que a Bíblia diz lá em Romanos 15, versículo 1 e 2. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Veja só. Então, você se sente fortalecido na fé? Segure, firme, porque lá na outra ponta tem alguém dependendo da tua firmeza para que ele para que ele escape das situações em que ele está enfrentando. Então, nesses 3 itens, meus irmãos, nesses 3 exemplos que eu dei, em muitas ocasiões, são poucos os que estão, na verdade, lá em cima segurando a corda. Acredite, são poucos. Às vezes são poucos lá em cima, se firmando em oração. São poucos lá em cima se importando com os que estão lá embaixo. Às vezes, a ponta lá do outro lado tem muito mais pessoas do que na ponta que está segurando lá em cima. Pense nisso. Veja que interessante. Veja só que interessante. Olhando para o texto de Atos. Em qual das pontas se encontrava Saulo? Ele estava segurando ou ele estava lá na outra ponta? Ele estava sendo salvo pelos discípulos. Então ele estava lá na outra ponta. O texto de Atos diz isso, que seus discípulos seguraram a ponta da corda. Isso significa que Saulo, mesmo como líder, mesmo como um dos grandes pregadores que nós temos estudado sobre ele estava onde? Lá na outra ponta, meus irmãos. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículos 23 até o 33, Saulo conta todas as lutas que ele enfrentou durante o seu ministério. E ele mostra que muitas vezes, através desse texto, ele mostra que muitas vezes nós, os pastores, os evangelistas,
os missionários, nós precisamos sim que alguém segure a corda conosco. Muitas vezes estaremos lá embaixo, na outra extremidade, segurando os mais fracos, ajudando a segurar os mais fracos, e contamos então com quem está lá do outro lado, segurando a ponta da corda. Qual lado da corda você está? Qual lado da corda você quer estar? Talvez você pergunte assim, mas como que eu faço, pastor, para segurar essa corda? Ora, você pode segurar na ponta da corda lá em cima, com suas orações, com a tua intercessão. Você pode segurar com o seu apoio à obra de Deus, incentivando, não faltar aos cultos, aos estudos, divulgar os cultos nessa época em que estamos fazendo por online, compartilhar, incentivar os outros irmãos a assistirem os cultos, reunir a sua família, trazê-los para perto de você na hora dos cultos. Por isso que nós fazemos questão, meus irmãos, de soltar os vídeos exatamente nos horários e nos dias dos cultos, para que você não perca o hábito de estar naquele momento junto com os seus irmãos, louvando, glorificando, ouvindo, aprendendo da palavra de Deus, orando, intercedendo. Então, a sua fidelidade, o seu testemunho, é dessa maneira que você vai estar segurando a ponta da corda para aqueles que estão se sentindo mais fracos. Você pode ajudar a segurar a ponta de baixo da corda com uma palavra, a quem está lá na ponta de baixo da corda, com palavras amigas, com palavras de conforto, uma visita a um irmão, né? Uma ligação. Nesse tempo a gente nem pode estar se visitando, mas é uma ligação, é um oi, como é que você está? O que você está precisando? Uma mensagem que você manda de incentivo, de ajuda, né? Para que levante essas pessoas. É compartilhar, é convidar para que as pessoas vejam os cultos, vejam a palavra, vejam as mensagens que estão sendo pregadas. É dessa forma que nós seguramos e sustentamos essa corda, ajudando os nossos irmãos. É orar pelos seus irmãos, orar pela sua igreja, orar pelos seus pastores. Nós precisamos de que estejam juntos conosco, segurando e dando o apoio que nós precisamos para levar a palavra de Deus, para ajudar, para dar o sustento espiritual para as pessoas que estão mais fracas e que estão sentindo essa necessidade. Amém? Isso é segurar a ponta da corda. Isso é ajudar o pastor a segurar essa corda. Vamos fazer isso? Todos juntos? Vamos segurar a corda? Vamos ajudar na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que Deus faça com que você reflita nesses dias. De que lado da corda você quer estar? Amém? Irmãos, tem muitas pessoas precisando de ajuda. Tem muitas pessoas precisando do seu apoio. Tem muitas pessoas, muitos irmãos, muitas famílias passando por dificuldades nesse momento. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós nos acomodamos em casa. Mas não é esse o objetivo. Nós temos que nos firmar em se importar cada vez mais um com o outro. Nós estudamos no ano de 2018, praticamente o ano inteiro, sobre mutualidade, se importar um com o outro, amar um ao outro, ajudar um ao outro, e vai por aí afora. O que você aprendeu?
Talvez Deus esteja dando agora a oportunidade para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu naquele ano. Ou será que você guardou para dentro de você e fica por isso mesmo? Não. Nós temos muitas pessoas, muitas famílias necessitando da nossa ajuda, da nossa oração e do nosso amor. Amar uns aos outros acima de todas as coisas. Amém? Vamos então fazer a nossa parte. Eu quero convidar a todos agora para que abaixe sua cabeça, se coloque agora junto comigo de oração. Nós temos vários pedidos de oração e que as pessoas vão me passando durante a semana. E passe, irmãos. Se você tem as suas necessidades, manda para nós. Pastor, olha, quero que ore por isso, por meu irmão, pela minha tia, né? Pastor, eu quero agradecer a Deus, né? Porque orar não é somente pedir, mas louvar também, né? Glorificar a Deus, né? Exaltar o nome do Senhor. Por isso que quando nós aprendemos ali a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, né? E nós temos, ali é um modelo de oração. Nós glorificamos o nome do Senhor. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Então nós temos que seguir esse modelo para louvar, glorificar o nome de Deus. E lá por último a gente faz os nossos pedidos, como nós vamos fazer agora. Né? Convido você então, vocês que estão reunidos aí, pegue um na mão do outro se for possível, né? E vamos orar, vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Pai querido, nós louvamos e glorificamos o teu santo e precioso nome, Deus. Louvamos a ti pela tua grandeza, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, sobre cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, por toda a força que o Senhor tem dado ao seu povo, Deus, por toda a certeza que o Senhor dá de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, pela palavra que o Senhor tem trazido para que nós, pastores, preguemos a tua igreja, Deus, para que as pessoas que estão se sentindo ansiosas, que estão se sentindo fracas, para que eles possam ser fortalecidos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa força. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Deus, a tua palavra diz que o Senhor está nos tomando, nos segurando pela tua mão, Senhor, pela destra da sua mão. Nós te louvamos por isso. Né? Deus, nós te louvamos porque em todo momento a tua palavra está nos exortando, nos exaltando, nos levantando, nos colocando para cima, dando-nos a certeza de que o Senhor é um Deus cuidador, um Pai provedor, um Pai que não deixa o justo mendigar o pão, que cuida, Senhor, de cada um de nós. Nós te louvamos por isso. E por isso, Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, a nossa alegria de sermos seus filhos, a nossa alegria de sermos cuidados do Senhor, a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito, e colocamos também as nossas necessidades diante do Senhor. O teu consolo, o teu conforto. Somos gratos por tudo isso em nossas vidas, Deus. E eu quero, Deus, colocar agora diante do Senhor a nossa irmã Linda Mir, lá de Balsa Nova, Deus, que essa semana perdeu seu pai. Que o Senhor esteja consolando e confortando o coração dela, da sua família, da sua mãe, Deus. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também esteja confortando, Senhor, o coração do Carlos, o marido da Linda, e que pede também oração pelo seu amigo Hamilton, passando por suas necessidades, por alguns problemas. Pela Elaine, Senhor, sobrinha da Imar, que também tem lutado contra uma doença, contra o câncer. Nós temos orado e nós temos certeza, Deus, de que o Senhor está ali cuidando dela. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Deus. A Roselice pede pelos seus filhos mais uma vez, clama, Senhor. Nós clamamos também.
bênção do Senhor sobre a chegada da sua neta Sofia, sua netinha, mais uma netinha que ela tem. Que Deus abençoe a família, Senhor, da Roselice. Nós agradecemos a Deus por essa chuva tão abençoada, Deus, que nós estamos recebendo, que tem caído nesses dias, que possa realmente suprir as necessidades dos nossos rios, dos nossos lagos, né? Estão secos, o povo já começa a sofrer com isso, Deus. Ao mesmo tempo eu peço que o Senhor ajude, cuide, Senhor, daqueles que muitas vezes estão morando muito próximos aos ribeirinhos e que acabam sofrendo com alagamentos. Deus, cuide e guarde, Senhor, dos seus filhos nesses dias com chuvas fortes. A chuva é necessária, mas eu clamo, Deus, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pelas igrejas, pelas famílias das igrejas, por essa quarentena que nos impede, Deus, de estarmos juntos, louvando, glorificando o Teu santo nome. Clamamos, ó Pai, para que isso acabe logo. Nós vemos pelos noticiários, ó Pai, que as vacinas estão sendo desenvolvidas, que isso chegue logo, que a gente possa realmente voltar à nossa vida normal. Deus, eu creio que o Senhor, como sabemos, tem seu propósito em todas as coisas. E eu creio que muitos estão olhando mais para o Senhor, olhando mais para Deus. E que isso possa, Deus, ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoa, Pai. Coloco os nossos irmãos, Pastor Guedes, Irmã Janete, que pede oração pela saúde da Irmã Janete, pela saúde do Pastor Guedes. Amém? Papai querido, nós louvamos e pedimos por eles. Oramos também pelo Pastor Roberto, que tem tido umas crises de labirintite. Abençoa, Pai, cuida para que ele se recupere, né? Pela irmã Solange, pela minha esposa Ana, Pai. Peço em nome de Jesus, pela saúde dela, pela minha saúde, né? Eu peço, Pai, pela saúde dos irmãos, pelo pastor Ribamar, pela irmã Elza, né? Pela irmã Elza, principalmente, Deus, que tem passado por umas dificuldades, muitas vezes com problemas de coração. Que o Senhor esteja ali firme com ela, Deus, em nome de Jesus, porque ela esteja firme cuidando do seu esposo, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Deus, e agradeço por esse tempo, por esse momento. Eu sei que muitos estão junto comigo nesse momento, colocando suas necessidades dentro do Senhor. E o Senhor conhece cada um desses irmãos, cada pessoa. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê um restante de semana cheio de bênçãos, cheio de graça. Volto a reforçar para os irmãos, todos os dias, às 8 horas, o pastor Roberto tem feito o seu devocional, né, junto com a nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo Efésios, já chegamos no capítulo 6, né? E eu convido você para que continue a partir de agora assistindo às 8 horas, mesmo que você não possa assistir às 8, vai estar lá no Facebook, você pode ver mais tarde, né? Mas não deixe de ver, não deixe de compartilhar. Muitas pessoas têm sido alcançadas por esse devocional. Amém, irmãos? Os nossos cultos, divulgue os nossos cultos, divulgue, é a palavra de Deus, é a maneira que você tem de fazer missões. Amém? Deus abençoe. Foi muito bom falar com você nessa noite. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Fique firme, vamos ficar firmes, segurando a ponta da corda, porque lá do outro lado tem gente precisando da nossa ajuda. Vão na paz do Senhor.